nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Cristo nossa Páscoa, ressuscitou. Queridos, vamos então dar continuidade nas nossas meditações sobre o Breviário da Confiança, que tem uma mensagem hoje tão profunda, tão bonita e bela. Vamos escutar atentamente. Que traz hoje por título Palavras de Conforto. O bem-aventurado Henrique Suso era um apaixonado amante da cruz. Sua vida foi um martírio contínuo. Eis as palavras de conforto que o beato dirigia sempre aos que sofriam. Se estáis doentes, alegrai-vos, porque o Senhor está pensando em vós. Olha que lindo. Se nós estamos doentes, se nós estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema, alegremo-nos, porque o Senhor pensa em nós. Cada enfermo se julga o mais doente, cada pobre o mais pobre, e nenhum e nem outro pensa em encher as mãos com os tesouros das graças que nos vêm pelo sofrimento. Olha que lindo. Nós, diante de um sofrimento, nos achamos o mais sofredor, diante de uma pobreza, o mais pobre, diante de uma doença, o mais doente, porque Deus me abandonou, porque Deus me deixou, porque Deus faz de conta que eu não existo. Eu estou aqui, servi tanto o Senhor por tanto tempo e agora estou aqui jogado nesta lama. Ou então aqueles que nem são da igreja, nem tiveram uma vivência dentro da igreja falam, né? Ah, não acredito em Deus, porque se Ele existisse de verdade eu não estaria desse jeito. Ou seja, nós murmuramos muito. Henrique vai dizer para nós hoje, pare de reclamar e pegue os tesouros que o sofrimento vos dá, encha as vossas mãos e oferte para Cristo. Porque Cristo no alto da cruz, no maior sofrimento, na maior dor, no maior abandono, na maior desgraça da humanidade, Ele encheu as suas mãos com todo o tesouro da salvação e deu para você, deu para mim. Então que nós agora, na nossa dor, enchamos também as nossas mãos com o tesouro das graças e ofertemos a Cristo num gesto de retribuição, num gesto de amor, num gesto de carinho, ao invés de somente reclamar. O sofrimento é o exercício mais salutar que Deus impõe à nossa alma e ao nosso corpo. Preste atenção nessa frase agora que ela é fantástica. É mais difícil sofrer com paciência e em silêncio do que fazer milagres, mesmo o de ressuscitar os mortos. Queridos, que profundo isso! Se nós pararmos para pensar nisso, é mais difícil sofrer com paciência e humildade do que fazer milagres extraordinários e grandiosos como ressuscitar um morto. E se é mais difícil, aprendamos isso, tudo que é dentro da igreja, tudo que é cristão, quando é difícil e você faz por amor a Cristo, é mais meritório. Ou seja, a recompensa será maior para aqueles que lutam mais do que para aqueles que lutam menos. O servo ganha o salário do tanto que ele trabalhou. Então pensem comigo, se é mais difícil sofrer com paciência e humildade do que fazer um milagre, então é muito mais meritório, é muito mais gratificante, as graças serão muito mais abundantes na nossa vida para aquele que sabe sofrer do que para aquele que está operando milagres. Olha que extraordinário isso. Quanto maior a dificuldade, maior a graça. Então Deus ele superabunda de graça na vida daqueles que estão sofrendo por uma enfermidade, por um pecado, por uma queda, por uma marca, por uma ferida, por um trauma, por alguma coisa do passado. Deus ele está nos retribuindo enormemente através do nosso sofrimento. Sofrer como? Ele dá a chave, paciência e humildade. Quando Jesus Cristo vos deixa sofrer sem consolação, como ele sofreu no Jardim das Oliveiras, não a procureis fora do coração cheio de dor. Quereis gozar quando Jesus sua sangue para expiar os nossos prazeres culpáveis? Queremos somente a alegria, somente a felicidade, somente o foge da dor e busca o prazer, quando Cristo está no Jardim das Oliveiras suando sangue
pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados culpáveis. Coisas que nós sabemos que é errado, mas nós fazemos. É diferente uma pessoa que cai num pecado sem saber que aquilo é um pecado. Para um índio que nunca ouviu falar de Jesus, que está lá na sua aldeia, na sua tribo, isolada do mundo, que nunca foi anunciado o evangelho para eles é normal uma cultura de que o pajé, né, o índio mais sábio da tribo, tenha todas as mulheres que ele quiser. Ou seja, ele está cometendo um pecado, do ponto de vista cristão está, mas ele não tem consciência daquele pecado, porque aquilo é a cultura dele. Ou seja, é muito mais pecador um cristão que comete um adultério do que um índio que está se deitando com várias mulheres, mesmo que uma daquelas mulheres seja de outro índio, ele vai se deitar com ela, porque ele não tem consciência daquilo. Agora, traga isso para nós. Quantas vezes nós, que com a consciência plena de que certas coisas eram erradas e pecados, e nós fizemos, nós cometemos. Ou seja, Cristo está suando na cruz, está sofrendo, derramando seu sangue, e a gente só quer alegria, a gente só quer prazer. A gente é fraco, a gente não quer aceitar o sofrimento, a gente não quer aceitar a cruz, a gente se revolta com tudo, a gente quer xingar tudo, a gente quer chutar o pau da barraca, a gente quer falar que nós somos vítimas. Queridos, aprendamos uma coisa, um remédio para o nosso dia de hoje. Mate a vítima que está dentro de você. Não é só você que está sofrendo, não é só você que tem uma cruz para carregar. Essa doença não é só você que está passando por ela. Eu tenho certeza absoluta que milhões de pessoas no mundo estão piores do que você. Porque quando a gente acha que chegou no fundo do poço, a gente sempre acha um outro, que o poço está bem mais fundo do que o nosso. E às vezes aquela pessoa está muito mais feliz e alegre do que a gente. Então, larguemos essa mania de ficar reclamando. Para o enfermo, a mais bela das ocupações e das artes deve ser os atos de aceitação. Enquanto espera pacientemente o socorro do céu, guardemos sempre tão belos pensamentos de que tanto nos podem ajudar no tempo das provações. Isso é, quando nosso Senhor pensa em nós e nos acha dignos de sofrer alguma coisa por seu amor. Na verdade, é tão grande e preciosa a graça de sofrer que não a merecemos. Que lindo! Quando nós pensamos no sofrimento e a gente vê ele falando aqui que nós não merecemos a graça de sofrer, isso é um escândalo para nós. Como assim sofrer uma graça? Sofrer uma desgraça, uma tragédia. Mas não, sofrer uma graça. Porque Deus nos enriquece. No sofrimento, nós somos provados. Nós amadurecemos, no sofrimento nós crescemos, no sofrimento nos tornamos mais fortes, no sofrimento nos tornamos homens e mulheres de Deus, deixamos de ser criança e viramos homens. O menino deixa de ser menino para virar homem, a menina deixa de ser menina para virar mulher, independente da idade. Então aceitemos o nosso sofrimento, nos unamos à cruz de Cristo, pensemos sempre na paixão de Cristo. Quando a dor vir, lembre da cruz de Cristo e pense, ele sofreu muito mais por mim. Então eu posso sofrer isso por ele. Porque aprendamos algo, Jesus ele nunca deixa que nós carreguemos uma cruz mais pesada do que nós podemos suportar. Então a cruz que nós estamos carregando é porque a gente consegue suportá-la. E outra coisa, ele sabe quando a tempestade já não está mais nos fazendo bem. E quando ela começar a não nos fazer mais bem, ele vai acalmar a tempestade da nossa vida. Então se você ainda está passando por uma tempestade, é porque Jesus sabe que dessa tempestade você pode tirar muitos frutos se você se manter unido à cruz dele. Fiquem com Deus. Salve Maria!